O Yuzora Kogarashi é um jovem médium espírita e sem teto que por não ter um lugar para morar e por ser também muito pobre, aceita uma proposta de morar na pousada de Yuragi, no quarto número 4. Essa pousada é muito conhecida, é uma casa de banhos e tal, mas não por seus banhos. Ela é conhecida por ser assombrada por um espírito. Mas como ele não tem medo, até porque ele é um médium e costuma exorcizar, esse é o trabalho dele, ele consegue fazer isso facilmente. Então ele não tem medo e vai se mudar para aquele local. Parece não ter ninguém no momento, então ele vai tomar um banho e relaxar um pouquinho, até que ele conhece o famoso espírito que assombra aquele local. Yuna, uma fantasma muito bonita de uma garota e que sinceramente não parece dar medo em ninguém. Bem, o primeiro encontro deles não foi muito normal, ele acaba desmaiando devido ao poltergeist dela. Bem, depois de acordar nos quartos, ele conhece os outros moradores daquela pousada. Ele conhece Nakai-san, uma lolizinha que é responsável por daquele local. Ele conhece Nongo, que parece ser uma mulher mais madura, né? Que ama beber. Conhece Sagiri, uma garota de cabelos roxos, que parece ter uma personalidade um tanto forte. Além de também conhecer Yaya, uma garota que tem uma personalidade um tanto relaxada e que ele tem uma personalidade de gato. Depois de conversar um pouco com elas e falar que ele vai se mudar para o quarto número 4, até a minha Sagiri, que parece não ter gostado de início muito dele, ela parece ter ficado relaxada, como se ela já soubesse que ele ia se mudar a partir dali. Então, o que tem nesse quarto número 4? Bem, depois de ele falar, ele descobre que é o quarto da fantasma, a Yuna. Ela, por sinal, estava se escondendo de uma forma um tanto estranha, deixando o mundo dela passar pela parede. Bem, a Yuna é uma fantasma de uma garota muito bonita, por sinal. Depois de conversar um pouco com ela, ele descobre que a Yuna é um espírito que é ligado a um local. Por isso ela não consegue dormir em outro lugar que não seja aquele quarto. E basicamente é presa a pousada de Yuragi. Bem, nós também descobrimos um pouco do passado do protagonista, que sempre foi muito caçoado por essa coisa de estar sempre sendo possuído por espíritos e tal, e por isso sempre teve uma infância muito difícil, até mesmo na escola. Ela disse que até fica muito feliz, porque é a primeira vez que ela conversa com alguém assim, e é que as outras pessoas só veem ela como um espírito, um fantasma, não conseguem ver ela de uma forma normal como é o Kogarashi. Por causa de um rato, o Kogarashi acaba acabando numa situação bem peculiar com a Yuna, e por causa disso ele acaba voando pela janela. E também vimos a sombra de alguém olhando a pousada de Yuragi de uma forma meio estranha. Bem, no dia seguinte, descobrimos que aquela sombra estranha não era apenas uma pessoa comum, mas sim mais um médium. Descobrimos que ele é um monge chamado Sekan, e que basicamente vai se querer acender ao céu forçadamente. Mas bem, a gente até pensou em deixar ele fazer isso e tal, até porque senão ela pode acabar se transformando em espírito maligno se continuar muito tempo na Terra. Mas depois de ouvir as palavras de Yuna dizendo que quer passar um tempo com Kogarashi, ele decide mudar de ideia e vê que não devia ser feito de uma forma forçada. E por causa disso, ele derrota Sekan, acabando facilmente com ele usando seus golpes, demonstrando como o nosso protagonista é overpower. Então ele promete para Yuna que ele vai fazer ela acender ao céu de uma forma normal, vai fazer ela feliz até que ela se sinta confortável para, conseguir ir pro céu em paz. Depois disso, ele acaba pegando o peito dela sem querer, ao pensar que Sekan ia se levantar de novo. Mas não acontece, ele acaba de novo voando pela janela e caindo dos banhos, os garotos estavam tomando banho. E mesmo tentando se explicar, não adiantou, ele caiu na porrada igual. E esse é o fim do primeiro episódio. No episódio, Kogarashi está literalmente nas nuvens, já que ele está voando por causa do poltergeist de Yuna, que está dormindo. Depois que ele tenta trazer ela ao normal, ele acaba caindo lá de embaixo e, como sempre, caindo nas águas termais. Bem, depois disso, o Kogarashi começa a se perguntar por que daquelas garotas também enxergam a Yuna como uma garota normal e não enxergam ela como um burrão, um espírito. Então ele começa a perceber que aquelas garotas que estão ali não são bem normais, né? Ele começa a perceber a personalidade de cada uma. E até mesmo as provocações de Nonko, a garota de cabelos rosas, a personalidade forte de Sagiri, entre as outras. Depois descobrimos que aquele monge de novo voltou para tentar acender a Yuna ao céu, porque ele viu aquilo como uma derrota completa. Só que descobrimos ainda realmente que aquelas garotas não são nada normais, elas sabem lutar muito bem.
A Sagiri é uma ninja muito forte e acaba derrotando aquelas pessoas facilmente. A Nun é muito forte fisicamente, até porque ela é Oni. Sobre isso, ela tem mesmo cresce um chifre na cabeça dela, quando ela usa o poder dela. E também descobrimos que a Yaya tem um contrato com um deus gato. E por causa disso, ela tem a habilidade de gato, ela cresce um rabo nela. E orelha de gato nela. É até mesmo engraçado. Até descobrimos o poder da Lolizinha na Kai-San. Ela é uma divindade protetora do lar, então ela pode manipular a sorte. E fez com que todos aqueles caras tivessem uma sorte muito grande e decidissem largar dali. Mas infelizmente quando ela faz isso, basicamente ela gasta sua sorte toda, ou quase toda. Então aqueles caras podem ter muito azar depois da vida deles. Mas bem, depois disso o protagonista continua tendo muita sorte e acaba em situações constrangedoras com a Yuna e acaba sempre voando pela janela e tal. E por causa disso, ele vai ganhando um certo ódio da Sagiri por causa disso. Depois ele acaba pegando uma gata que ele viu lá no dormitório. Ele não sabia quem era, mas era a Yaya. E por causa disso, aquele ali foi a gota d'água pra Sagiri ficar maluca, ser contra ele e viver naquele dormitório. Então, basicamente, vai ter uma disputa pra ver se o protagonista saiu ou não daquele dormitório. A Yuna vai ficar com o protagonista de dupla e a Yaya vai ficar com a Sagiri. Quem vence uma partida de ping-pong ganha. Então, diferente do que pensávamos, eles começam a usar seus poderes na batalha. Então, descobrimos que o Kogarashi ele é realmente muito bom em muitas coisas. Ele até mesmo é muito bom no ping-pong. Segundo ele, porque já foi construído por um treinador de ping-pong. Então a batalha começa, eles começam a usar seus poderes, até mesmo a Sagiri usa Cone das Sombras. Mano, virou totalmente maluco aqui. Toda a situação ruim, a Yuna teve que começar a usar o Poltergeist, começar a pensar em situações vergonhosas que tá passando com o Kogarashi. Por eles começaram a ganhar delas e até mesmo, tipo, dar um ponto da vitória. Mas depois disso ela começou a se acostumar com essas situações e começou o Poltergeist parou de funcionar. Então quando eles estavam começando a perder, está perto do fim, aí a Yuna fez uma coisa que ninguém pensava. Ela literalmente mostrou a calcinha pro Kogarashi e tal. E por causa disso, ela conseguiu usar o Poltergeist dela e vencer aquela partida. Por conta disso, o Kogarashi não vai embora da pousada da Yuragi. Pelo menos não dessa vez. Depois disso, ele se desculpa com as garotas, inclusive com a Sagiri. Tal tenta ser bonzinho com elas para ver se ela amansa um pouquinho. Mas mais uma vez acaba em uma situação constrangedora com as garotas. E basicamente acaba levando porrada como sempre por causa disso. E esse é o fim do segundo episódio. Diferente de como sempre, Kogarashi não está do lado de Yuna quando ela acorda. E ele não acaba caindo no rio como sempre. Ela começa a procurar por todo lado ele, desesperado, pensando que sei lá, ele tinha sido sequestrado, coisa assim. Mas ele descobre, por ainda na Kai-San, que na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele vai ter seu primeiro dia de aula. Ele nunca pôde ir na escola direito, por causa disso, tudo vai sendo possuído e tal. Então vai ser uma experiência boa pra ele. Então ele está muito animado. A Yuna vai junto com ele pra escola. E basicamente ele descobre que ele vai chutar com uma garota muito bonita chamada Miyazaki. Ela é muito bonita e muito popular. Ela se mandaria pro caminhãozinho dele. E até parece não se importar muito com ela. Até que a Yuna começa a puxar a saia dela pra ver como a saia dela é. Já que ela quer se vestir igual, ela pode fazer isso. E basicamente faz parecer que o Kogarashi tinha sido puxado a saia da Miyazaki. Mas ele ficou lá de uma forma muito boa. Além disso, na hora da apresentação, que é para mudar a opinião da pessoa sobre ele fala que ele é um médium espírita. E as pessoas não acreditam e começam a rir dele e tal. Apesar que a Miyazaki parece ter chamado a atenção da Miyazaki um pouquinho. Mas bem, as pessoas continuam rindo dele e tal, achando dele. Até que a própria Miyazaki chama ele pra falar com ele. Mano, parecia muito que ela se declarar pra ele do nada ali. Tava até um clima, até a Yuna pensou isso. Só que não, ela fala que basicamente acha que a casa deve ter sido atacada por espíritos, já que as pelúcias delas parecem estar agindo de forma estranha, até mesmo tá voando, e ele fala que pode ser feito de poltergeist. Então, ele vai na casa dela e ri bem. Diferente do jeito que normalmente os médios agem, o Kogarashi começa a socar as pelúcias da menina na porrada, ficou muito engraçado. E por causa disso, ela começa a ter uma opinião estranha sobre ele, tipo, pô, esse cara realmente é um médico.
E basicamente por causa da Yuna, que tomou um susto por causa dessa pelúcia lá, que tá, né, possuída, acabou caindo em cima da... Ele acaba fazendo o Kogarashi cair em cima da Miyazaki. E aí foi a gota d'água, ela expulsou ele de lá. Então parece que foi aí que acabou. Até que viu uma sombra meio estranha olhando eles. Bom, depois que eles saíram, basicamente as pelúcias atacaram Miyazaki, começaram a tirar a roupa dela e tal. E a gente descobriu que na verdade o Kogarashi não tinha saído de lá. Basicamente, eles ficaram esperando o cara atacar. Eles atacaram as pelúcias e tal. E por meio dos poderes do Kogarashi e das linhas espirituais, poderes médium dele, eles conseguem descobrir onde está a pessoa que está controlando esses espíritos, essas pelúcias. Já que quando ele socou antes essas pelúcias no murro, elas não reagiram de forma alguma. Então era alguma coisa que estava controlando elas de longe. Eles conseguem achar que você está fazendo isso e eles atacam ele usando um tipo de técnica, usando folha, parece um monstro gigante atacando o Kogarashi. Eles ficam com medo, mas o Kogarashi, como é overpower, é muito forte, acaba derrotando o bicho num golpe só. Mas esse próprio é brabo demais. Aí bem, basicamente a pessoa que está controlando o bicho fica peido na farofa e acaba vendo que na verdade é uma garotinha. Sendo mais precisa, uma Tanuki, que basicamente ela diz que só queria copiar os espíritos da Miyazaki e tal, porque segundo ela não é muito boa em habilidade de transformação, então ela precisa ver, entendeu, para aprender. E basicamente ela sempre viveu muito sozinha e tal, por causa disso, de não ter habilidade de transformação. E por causa disso ela queria aprender um pouco mais com a Miyazaki, o corpo da Miyazaki. Mas tudo se resolveu de uma forma boa e tal, a Miyazaki agiu todo mundo de boa. O problema foi que a Tanuki foi lá e abriu a camisa da Miyazaki na frente de todo mundo e tal. Como sempre, esse protagonista tendo uma grande sorte. Também se resolve com o protagonista levando essa Tanuki para morar junto com eles na pousada Yuragi. E lá a gente vai poder ter mais exemplos, muitos melhores, né? Ou tão bons quanto de corpo. E o melhor de tudo é que a Miyazaki agradece pelo Kogarashi ter ajudado ela e tal. Então parece que eles ficaram bem mais próximos. E assim acaba o episódio e tal. No terceiro episódio eles ficam nessa felicidade toda. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, querem uma continuação dos próximos 3 episódios de Yuragi, a média para ganhar um novo episódio, para não ganhar um novo recap, é de 1000 views. E também peço que deixem um like, a média desse vídeo é 100 likes, tudo bem? Então muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima conversa. Valeu, falou!